Agora nós vamos falar sobre classes e orientação a objetos. Primeiramente, o que seria orientação a objetos? Seria meio que uma maneira de se estruturar algoritmos de computador de uma forma que nós imaginemos os dados como se fossem objetos da vida real. E esses objetos estariam responsáveis tanto pelas suas próprias informações, quanto por executar ações que estejam relacionadas a si mesmo. Esses objetos podem se comunicar entre si, mas no geral, esse é o preceito da orientação a objetos. Mas vamos ver isso na prática para ficar mais claro. Para utilizar a orientação a objetos, nós meio que utilizamos a funcionalidade de classes. O que seria uma classe? Uma classe é meio que uma receita para se criar algo. Vamos meio que começar aqui com a sintaxe da criação de classes em Python. Primeiramente, nós colocamos a palavra-chave class, o nome da classe. Vou criar uma classe aqui chamada animal. No geral, é com esse padrão de nomes que utilizamos, né? Primeira letra maiúscula em cada palavra, né? Por exemplo, animal racional. Que esse é o chamado de Pascal Case, né? Então, em classes, normalmente esse é o padrão de nomes que utilizamos. Isso não só em Python, mas na maioria das linguagens de programação. Mas voltando, colocamos aqui a palavra-chave classe, o nome da classe e 2 pontos. A partir daqui, nós definimos o que essa classe vai conter. Essa classe, por exemplo, uma variável chamada vida e uma função chamada respirar. E ok. Se eu executar isso aqui, nada vai acontecer, porque, assim como uma função, eu apenas declarei a classe. Para algo acontecer aqui, eu vou precisar criar um objeto a partir dessa classe. Essa classe é meio que uma receita que define o que é um animal. Para eu criar um objeto a partir dessa classe, eu vou criar uma variável para guardar esse objeto, um animal, e eu coloco o nome da classe e coloco 2 parênteses para criar esse objeto na minha variável um animal. Se eu executo aqui, nada acontece. Porém, a partir daqui, se eu quiser, por exemplo, print um animal.vida, eu executo aqui, ele me dá o valor de 100. O que significa esse ponto aqui? Esse ponto permite que eu acesse atributos e funções. Atributos, assim, variáveis dentro de uma classe são chamadas de atributos, e funções dentro de uma classe são chamadas de métodos. Mas, no geral, você pode chamar de variável também, pode chamar função, os métodos de função também. Normalmente as pessoas vão entender. Porém, a questão aqui o ponto permite que você acesse os atributos e métodos de uma instância de classe. Então, a partir daqui, eu estou obtendo o valor de vida da minha instância, um animal, que eu acabei de criar aqui, né? Porém, essa não é a forma correta de se criar uma classe. Pelo menos de inicializar uma classe. Por quê? Porque as classes têm métodos especiais que podem ser chamados em determinados momentos. Um desses métodos especiais é o método init. Aliás, eu escrevi esse pass aqui. Esse pass é uma palavra-chave do Python quando você precisa colocar algo, mas você não quer executar nada. Nesse caso aqui, para definir uma função, eu preciso colocar algum corpo da função. Mas como eu não vou executar nada no momento, aí eu vou colocar apenas a palavra-chave pass e não vai dar erro. Ok. O que é essa função init? A função init, ela é chamada exatamente no momento que você instancia a classe, ou seja, aqui na linha 10. Ou seja, ela de fato inicializa o nosso objeto. A gente vai fazer alguma coisa no nosso objeto logo quando ele for criado. Porém, para as nossas funções conhecerem o objeto que acabou de ser criado, elas precisam de uma variável especial que vai referenciar esse próprio objeto. Nesse caso, referenciar a si mesmo, né? Ao próprio objeto, dono da função ou do método, né? Nesse caso, onde que fica essa variável especial? Essa variável especial fica nos argumentos dessa função. Então aqui no init, eu vou adicionar um argumento chamado self. Ou seja, si mesmo, né? Ela quer dizer a si mesmo. Em todos os métodos das nossas classes, precisam ter esse argumento self. É um argumento padrão, que você não chama, você não coloca ele quando você chama um método, porém dentro da classe ele precisa existir. No caso, nosso método respirar também precisa desse argumento self.
Tanto que se eu não colocar esse argumento self e chamar aqui um animal ponto respirar, no meu console ele dá um erro. Aí, eu colocando aqui o argumento self, roda o script e ele printa a mensagem do nosso método. Mas vamos voltar ao nosso init. A ideia aqui é que o nosso objeto tome conta apenas dos seus próprios dados. Então, qual é a ideia aqui? Quando eu inicializar o meu objeto animal, eu quero que, em vez de eu ter uma variável do meu objeto classe animal, eu quero que o meu objeto instanciado tenha o atributo vida. Ou seja, eu vou criar o atributo vida no momento em que meu objeto for instanciado. Aí nesse caso, se eu printar um animal.vida, temos o mesmo resultado. Aliás, para facilitar a digitação, deixa eu colocar o nome da variável A1, A1, A1. Ok. Esses atributos, eles podem ser acessados não só fora da classe, mas dentro da classe também. Nesse caso, através do nosso argumento self. Por exemplo, eu vou mudar o nome dessa função respirar para mostrar vida. E aqui eu vou printar ok. Animal possui a quantidade de vida atual do animal. E vou deletar isso aqui, colocar mostrar vida aqui. Se eu executo, mostra animal possui 100 de vida. Porém, eu posso ter vários objetos a partir dessa classe. Nesse caso, eu vou criar um outro animal aqui, A1 e A2. E no A2, eu vou alterar a quantidade de vida dele. A2.vida vai ser igual a 50. E eu vou pintar também, mostrar a vida do A2. Aliás, eu vou comentar aqui para ficar mais fácil de entender. Aliás, essa é a sintaxe dos comentários. Você coloca aqui a hashtag e tudo que você escrever até o final da linha não será entendido como código, vai ser um texto comum. Aí você pode colocar aqui para explicar o que está acontecendo no seu código, né? Ok, agora eu vou executar aqui e temos aqui animal possui 100 de vida, animal possui 50 de vida. No caso é A1 possui 100 de vida e A2 possui 50 de vida. Ou seja, temos aqui dois objetos, cada um com seus próprios dados, dados esses que podem ser alterados manualmente. Porém, aqui eu estou alterando a vida do A2 logo após ele ter sido criado. Porém, na nossa função init, eu posso colocar outros argumentos para inicializar o meu A2. Não só o A2, como o A1. Como eu faço isso? Eu vou tirar isso aqui e eu adiciono novos argumentos. Por exemplo, vai ter aqui o argumento, tem o self, que é o próprio objeto instanciado, né? E vou adicionar o argumento vida. E aqui, o nosso atributo vida do objeto instanciado vai ser igual a vida. O argumento que oferecemos aqui ao iniciar o objeto. Porém, onde que nós oferecemos aqui esse argumento vida? Aqui, logo no momento em que instanciamos o objeto. Quando nós colocamos esses dois parênteses aqui, não só nós estamos dizendo para o Python, instancie o objeto a partir da classe animal e guarde na variável A1, quanto também estamos chamando o método init automaticamente. E quando chamamos esse método init, nós podemos fornecer os argumentos restantes para ele. Nesse caso, é apenas vida. E a partir daqui nós poderemos colocar o valor que nós queremos, né? Por exemplo, A1 vai ter 100 de vida, vai começar com 100 de vida. A2 vai começar com 50 de vida. Ok. Se eu executar aqui, mostra aqui, animal possui 100 de vida, animal possui 50 de vida. Eu posso também, para ficar mais claro isso aqui, colocar aqui nome, e aqui é a mesma coisa. Self.nome é igual a nome. E aqui eu vou dar um nome aos meus animais. Ok. E aqui na minha função de mostrar vida, eu vou trocar esse animal por self.nome. E se eu executar isso aqui, mostra: cabra possui 100 de vida, gato possui 50 de vida. Agora vamos passar aqui linha a linha do que acontece. Aqui eu defino a classe, né? Aqui o que acontece? Na linha 1 eu instruo para o Python para ele
criar um objeto a partir da classe animal e forneço para ele dois argumentos, número 100 e a string cabra. O que ele vai fazer aqui? No momento que a minha classe animal vai ser instanciada, ela vai passar esses argumentos para a função de inicialização. Então, esse 100 aqui vai para o segundo argumento da minha função de inicialização e esse cabra aqui vai para o terceiro argumento da minha função de inicialização, sendo que esse primeiro argumento aqui, ele é padrão. Ele não é utilizado nesse momento aqui, né? No momento em que instanciamos, mas é utilizado dentro da classe. Então, uma vez que ele chama o nosso inicializador, nós pegamos o nosso objeto atual, que acabou de ser instanciado, isso é, o A1 aqui, né? E guardamos nele, aliás, guardamos não, nós criamos nele um atributo chamado vida. Aí criamos no nosso objeto A1 aqui, um atributo chamado vida, e guardamos nele o valor que fornecemos aqui na chamada da função de inicialização. E a mesma coisa acontece aqui com o nome. Nós criamos um atributo no nosso objeto A1, chamado de nome, e guardamos nesse atributo nome o argumento, o valor que está guardado no argumento da chamada da função, nome. E, terminando isso, ele guarda a nossa variável A1, o objeto que acabou de ser criado, né? E repete o mesmo processo para A2. Porém, agora com os argumentos novos que nós oferecemos aqui, que são o inteiro 50 e a string gato. Em seguida, nós chamamos o método mostrar vida de ambos os objetos. O que acontece aqui? A1 chama o método mostrar vida, aí ele entra aqui em mostrar vida, tendo aqui a variável self, que representa A1. Ou seja, representa o próprio objeto que está chamando esse método aqui. Tendo isso em mente, a partir daqui nós vamos printar o nome do objeto A1. Isso é, self, o objeto atual, né, que é A1, possui, e atributo vida do objeto self, que é A1. E printamos esse valor aqui. Ou seja, ele simplesmente aqui vai printar. Cabra possui 100 de vida. Porém, aqui nós entramos com um problema. Vamos dar o nome aqui do animal para cachorro. Um cachorro e um gato, eles fazem coisas diferentes. Um cachorro late e um gato mia. Porém, ambos são animais. Mas nem todo animal late, nem todo animal mia. Porém, todo animal tem vida, todo animal tem um nome. E podemos fazer aqui para criar novas classes, ou seja, uma classe de um cachorro e uma classe de um gato, e podem fazer coisas específicas que esses animais fazem, mas ao mesmo tempo manter as características do animal, que é ter vida, ter nome e poder mostrar a vida dele. Para fazer isso, nós temos o que é chamado de herança. Herança nada mais é do que criar uma nova classe, definir uma nova classe a partir de uma outra classe base. Nesse caso, por exemplo, eu vou criar uma classe aqui, cachorro, vou colocar parênteses nela, e dentro desses parênteses eu vou colocar a classe da qual essa classe nova vai se utilizar como base. Nesse caso é animal. E nesse caso eu só vou criar o método latir para o cachorro. E vou criar aqui uma outra classe gato, o método miar. E na nossa criação aqui, no nosso instanciamento, eu vou instanciar cachorro, instanciar gato. Não vou colocar nenhum argumento aqui, por enquanto. E eu vou tentar executar isso aqui e provavelmente vai dar um erro. Já deu um erro aqui. Precisa de dois argumentos, vida e nome. Ou seja, eu vou tentar dar os argumentos aqui, vida e nome. A partir de agora o nome vai ser um nome de animal mesmo. Vou executar de novo. Mostra aqui, Spike possui 100 de vida, Danoninho possui 50 de vida. Perceba aqui, e as classes gato e a classe cachorro não possuem o método mostrar vida. Porém, a classe animal sim. Mas como as classes gato e cachorro estenderam a classe animal, isso é, cachorro e gato são filhas da classe animal, no termo correto, elas são subclasses da classe animal, então elas possuem tudo que a classe animal possui, incluindo o próprio init da classe animal e o método mostrar vida da classe animal.
com a adição dos seus próprios métodos únicos de acordo com suas classes, né? Nesse caso, eu vou trocar mostrar vida para latir e miar. E aqui eu vou colocar self.name latiu, self.name miou. Se executar aqui, aliás, tem um erro aqui. Objeto cachorro não possui o atributo name. Aliás, é nome, né? Não é name. Nome. Eu vou chamar aqui novamente. Ele mostra Spike latiu, Danoninho miou. Apenas um objeto do tipo cachorro pode latir e apenas um objeto do tipo gato pode miar. Porém, e se eu quiser adicionar algum atributo no inicializador da minha classe? Porque você percebe aqui que a gente colocou esses argumentos aqui no gato e cachorro, e ele vai aqui no inicializador das nossas classes específicas, cachorro e gato. Mas a gente vê aqui, ops, não tem um método init no cachorro, não tem um método init no gato. Aí ele vai na classe pai dele e busca um método init nele. Aí ele vê, tem 2 argumentos aqui. Então eu vou utilizar esses argumentos que eu forneci aqui no instanciamento da classe e vou inicializar o meu objeto. Porém, caso quisermos adicionar um atributo novo a alguma dessas classes aqui, nós temos o problema de que o nosso método de inicialização da classe animal vai ser sobrescrevido. Nesse caso, por exemplo, no meu gato, vou definir o init do gato, pegar os argumentos dele, que são vida e nome, e vou adicionar um argumento novo chamado garras afiadas. E ok, só por eu ter criado esse método init aqui na minha classe gato, o método init da classe animal, que pertence também ao gato, não vai ser chamada. Isso significa que o que a gente precisava fazer aqui no init do nosso animal, que é criar o atributo vida e nome no nosso gato, vai ficar faltando, né? Aí nesse caso, essa é uma correção que não é certa, mas em teoria funcionaria. No caso, vou adicionar aqui os mesmos atributos que teria no meu init do animal, com a adição de garras afiadas, que é igual a garras afiadas. E quando eu chamar meu gato, eu vou definir se ele tem garras afiadas ou não, true ou false. Ok, deixa eu executar. E ele funcionou da mesma forma. Porém, tem como eu chamar esse método init do animal sem eu precisar... Ou melhor, tem como eu evitar escrever todo o código do init do animal e apenas adicionar no meu init da classe aqui especializada o que eu preciso? Sim. Nesse caso, nós temos a função chamada super. O que significa super? É super de superclasse. Superclasse é a classe pai da nossa classe atual. É por isso o nome da função é super. Super te dá a classe pai da classe atual. Nesse caso, a classe atual é gato. Se eu pegar a superclasse de gato, ele vai me dar a classe animal. A partir daqui, eu posso acessar os métodos da classe animal. O que eu faço aqui? Ponto, init, coloco como argumento os argumentos do meu init aqui, que são vida e nome. Vida e nome. Executo aqui, funciona da mesma forma. O que acontece aqui, linha a linha? Na minha classe cachorro, acontece daquela forma que nós vimos, né? Que o cachorro vai lá, na hora que instanciar, ele verifica se existe uma classe de inicialização em cachorro, e não tem. Aí eu vou chamar a classe de inicialização, o método de inicialização da nossa classe animal. Aí ele vai lá, chama, pega os argumentos e executa tudo que ele precisa executar. No caso do gato, ele vai executar o método de inicialização do nosso gato. Aí ele verifica aqui se existe um método de inicialização na classe gato. Aí ele vê, existe. Aí ele precisa desses argumentos aqui. Aí, como ele tem um método de inicialização, a classe gato, ele não vai executar automaticamente o método de inicialização da superclasse dele. Porém, como nós precisamos executar o método de inicialização da superclasse, nós chamamos explicitamente. Pegamos a superclasse, chamamos o método init dela e damos para ela os argumentos que ela precisa, que são vida e nome. Aí, a partir daqui, ela novamente faz o mesmo processo do cachorro. Ele vai lá na superclasse, chama o método de inicialização, executa tudo que precisa e volta aqui para a linha seguinte. Que nesse caso, na linha seguinte, ele simplesmente adiciona o atributo garras afiadas
no nosso objeto de gato, que nesse caso já vai ter o atributo vida e nome que ele adicionou no init da classe animal. Aí, terminando aqui, ele retorna aqui para esse ponto. E, no geral, esse é o processo de se criar classes, criar subclasses e inicializar as subclasses se utilizando dos métodos de inicialização da subclasse atual e da superclasse dela. E para finalizar esse assunto de classes e orientação a objetos, eu vou falar sobre alguns métodos especiais. O que seriam métodos especiais? São métodos que são chamados em determinadas situações e não quando chamados explicitamente, como a gente aqui chamou o método explicitamente, latir, né? Porém, o que são esses métodos especiais? Por exemplo, se nós printarmos aqui print A1 e executarmos, nós temos aqui algo que não é muito útil. Nós temos aqui o arquivo atual do Python, temos o nome da classe do objeto, né? E o endereço de memória desse objeto. Existe uma forma de, quando printarmos um objeto, nós vermos a informação que nós quisermos. Esse método tem dois, na verdade. Tem o método... Aliás, vou colocar logo aqui abaixo. Tem o método repr, e vimos anteriormente a função repr, né? O que é esse método repr? Esse método, ele retorna pra gente uma representação do objeto. Essa representação, no caso, precisa ser uma string. A gente quer aqui uma string que represente o nosso objeto. Nesse caso, eu quero nome ou seja, eu vou pegar aqui, eu quero uma string que mostre nome, aí o nome do nosso animal, aí vírgula, vida e a vida do nosso animal. Aí eu concateno tudo isso aqui como string e retorno esse valor final. Vamos executar aqui. E olha o que ele mostrou. Em vez de mostrar toda essa representação aqui do objeto, ele mostrou para mim nome, spike, vida, 100. Exatamente aquilo que eu defini que repr tem que mostrar. Nesse caso, você vê que eu não chamei aqui essa função .repr. Não fiz isso. Ele chamou automaticamente quando alguma função de Python pedir uma representação desse objeto. Aí ele chama automaticamente esse método repr. Então é para isso que ele serve. Outra funcionalidade é o método del. Esse método serve para quando o objeto for deletado. Ou seja, a gente pode executar alguma coisa em específico quando o nosso objeto for deletado, desaparecer, né? Aí, o que podemos fazer aqui, por exemplo? Podemos simplesmente printar self.nome morreu. Ou seja, quando o meu objeto for deletado, eu vou printar o nome do animal morreu. Aí aqui, para demonstrar isso aqui, como eu deleto um objeto, eu uso a palavra-chave del e posso colocar o meu objeto aqui. Por exemplo, A1, deletar A1. O que vai acontecer quando eu executar aqui? Ele mostra Spike morreu. Ou seja, o que acontece aqui é quando eu defino deletar objeto, ele vai na minha função de del, executa tudo que está dentro aqui do nosso método del e depois deleta o nosso objeto de fato. Perceba, porém, que depois de deletarmos o nosso objeto, nós não conseguimos mais acessar o nosso objeto, né? A1.latir. Executar isso aqui, dá erro. Ele mostra Spike morreu e depois dá um erro. A1 não foi definido, mesmo ele foi definido aqui, foi deletado aqui e a partir daqui ele não existe mais. Só uma consideração a respeito do del. Porém, em relação ao método, é isso aí. Eu tinha falado aqui do repr, que tem dois métodos para mostrar uma representação do nosso objeto, né? Um é o repr e outro é o str, de string, né? Que é a mesma coisa, basicamente. Print A1. Perceba aqui que é a mesma coisa. Quando ele pedir para o nosso objeto ser transformado em uma representação de string, ele chama o método string. Eu costumo usar o repr porque o nosso método str, por padrão, ele já chama o repr. Então, em todas as situações, ele já vai ser substituído, né?
E por fim, eu vou mostrar só mais um, que é o método EQ. Esse método EQ, ele precisa de um argumento que vai ser vou colocar o nome de order apenas. Qual a ideia do método EQ? Você precisa retornar a comparação de igualdade entre um objeto atual e outro objeto fornecido. Isso significa que, por exemplo, se eu quiser que a comparação entre objetos no meu programa seja baseada por nome, se um cachorro chamado Spike vai ser igual a um gato chamado Spike, então eu defino aqui que self.nome é igual a order.nome. Ou seja, ele vai pegar aqui um valor booleano, que vai ser o nome atual do objeto, ele vai comparar com o nome do objeto a qual ele está comparando, né? E retorna esse valor, verdadeiro ou falso. E como utilizar isso aqui? Nós utilizamos isso aqui a partir do operador de igualdade. Para isso que significa esse EQ, de equal. Nesse caso aqui, eu vou printar A1 é igual a A2. Aí, eu coloco aqui, A1 é igual a 2. No caso, o nosso método EQ, ele vai ser chamado aqui, na comparação de igualdade entre os dois objetos. Se eu executar aqui, ele mostra A1 é igual a 2, false. Porque aqui, A1 é igual a 2, ele está comparando os nomes. Cadê? Ele está comparando o nome de A1 com o nome de A2. Porém, se eu trocar aqui, por exemplo, o cachorro vai ser Spike e o gato vai ser Spike também, eu vou executar aqui, A1 é igual a 2, verdadeiro. Porque aqui a minha condição de igualdade é que os nomes de ambos os objetos sejam iguais. E por que eu vou mostrar só mais esse operador? Porque nós temos outros, que são o operador LT, que é less than, ou menos que seria o equivalente a fazer isso aqui. A1 é menor do que A2. Aí, aqui, eu obtenho um resultado para essa comparação de operador de menor. E assim por diante. Tem outros operadores que fazem a mesma coisa. E também o operador GT, que é greater than, ou maior que no caso é o operador maior, né? Temos o operador GE, que é o operador maior ou igual. E o operador LE, que é o operador menor ou igual. Less or equal, né? Nesse caso, eu vou manter aqui o EQ. E, só para finalizar de fato agora, criar um novo script. Vai ser exemplo. Uma coisa que eu não falei, eu acho que eu não falei ainda, é que o Python é uma linguagem orientada a objetos. Ou seja, tudo no Python é um objeto. Você pode verificar quais atributos e métodos os objetos do Python têm, né? Através da função dir. Eu vou utilizar aqui, print dir, e vou colocar aqui algum objeto, por exemplo, objeto boolean. Executo aqui, ele mostra todos os atributos e métodos do objeto do tipo boolean. Ele mostra aqui que temos vários objetos especiais, né, que são esses com os underlines. Temos aqui os objetos e métodos que podemos chamar assim explicitamente. E assim por diante. Por exemplo, os objetos do tipo string, eu vou executar aqui, e você vê que tem vários do tipo aqui, vários métodos que permitem a manipulação de string. Como, por exemplo, eu posso verificar se a minha string é alfanumérica, se ela está toda em caixa alta, e assim por diante. Um exemplo, aqui eu vou printar a string exemplo, e essa string eu vou pegar o método upper. Esse método upper, ele vai me devolver uma string com tudo maiúsculo. Eu vou rodar o script, e temos aqui a string, exatamente a string exemplo, só que com todas as letras maiúsculas. Assim, a mesma forma. Pegar a string exemplo com tudo com letra maiúscula, e eu vou colocar aqui lower. O método lower me devolve uma string com a letra, todas as letras minúsculas. Rodar, temos aqui. Podemos verificar se a string é um número, né? Por exemplo, is numeric. Executar aqui. E ele me devolve aqui. A string 10 é numérica. Aí ele me retorna aqui true. Se eu botar aqui
letras, no script, false. Isso aqui não é numérico. E assim por diante. Tem vários métodos de diversos tipos de objetos de Python que podem te ajudar a chegar em diversos tipos de resultados, né? A partir daí vai da experimentação, da exploração e tal, para aprender sobre esses métodos e quando utilizá-los, né? Agora, recapitulando, eu vou voltar lá do início. Temos aqui a minha definição de classe, uma classe pura, que não depende de nenhuma outra classe. Temos aqui um inicializador da minha classe. Temos aqui métodos especiais, que são chamados automaticamente, dependendo da situação. O init também é um método especial, né? Todos esses aqui com underline são. Temos aqui a definição de um método específico da minha classe. Aqui temos a definição de uma subclasse, isso é a classe cachorro, que herda tudo da minha classe animal. Temos uma outra definição de método, um método que apenas a classe cachorro vai ter. Temos aqui a definição de outra subclasse, que também herda a classe animal. Ela também tem um método que apenas a classe gato vai ter, que é o método miar. Aqui temos a definição de um método de inicialização da classe gato, que chama o método de inicialização da superclasse dela, ou seja, da classe animal. Dessa forma, eu não preciso repetir o código do meu método de inicialização da superclasse. Em outras palavras, não preciso copiar e colar o código da inicialização para rodar aqui de novo a inicialização de vida e nome, né? Só passo para ela a vida e nome através da função super. E por fim, temos aqui o instanciamento de objetos, oferecendo para eles apenas os atributos que a classe em específica pede no método de inicialização dela. E é isso aí em relação a classes e orientação a objetos.